Querido amigo, querido irmão que está hoje participando dessa célula, em primeiro lugar, louvamos a Deus pela tua vida e pela oportunidade de você estar nesse grupo de crescimento, nesse grupo de amadurecimento espiritual. Eu gostaria de hoje lhe deixar uma palavra, a continuação daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração nesses dias e tem falado ao nosso coração desde domingo. E nós tomamos como base a história de Jesus num jardim chamado Jardim do Getsemane. Jardim de Getsemane. E o tema da mensagem que nós falamos domingo era preparados para os momentos decisivos da nossa vida. Nós tomamos decisões diariamente, mas existem momentos na vida da gente que são cruciais. Momentos que nós vamos escolher um cônjuge, escolher uma profissão, fazer uma viagem, decidir trocar de cidade, de estado, fazer uma formação. Ou quem sabe nos deparamos momentos difíceis que não tem como transferir, intransferíveis. A perda de alguém querido, algum momento difícil, um diagnóstico na vida da gente, uma cirurgia marcada. E nesses momentos a Bíblia nos explica o que nós devemos fazer. E quando nós olhamos para a vida de Jesus no Getsemane, uma história profunda que os teólogos tendam investigar, mas jamais alcançam toda a profundidade da experiência de Jesus no Getsemane. O Getsemane é o lugar da prensa de azeite, fica na base, no pé do Monte das Oliveiras, na parte de baixo. E naquele jardim, naquele lugar, assim como o primeiro Adão fez uma decisão desastrosa no Jardim do Éden, o segundo Adão, Jesus Cristo, fez uma decisão maravilhosa e abençoada para mim e para você no Jardim do Getsemane. E nós vemos geograficamente que o Jardim do Getsemane fica afastado do cenáculo e longe também do Calvário. O Calvário fica mais perto do cenáculo do que do Jardim do Getsemane. E pode aparentar que Jesus está fugindo da crucificação. É quinta noite, Jesus será crucificado na sexta-feira, durante o dia. E parece que Jesus, sabendo tudo isso, ele está fugindo da crucificação, mas não. Jesus está num momento de profunda amargura. A palavra diz em tristeza, Marcos capítulo 14, do versículo 31 aproximadamente, até o versículo 40, é onde está esse texto que você pode ler aí junto com a sua célula. E nós tiramos alguns ensinamentos, como nós podemos estar preparados para os dias difíceis, como nós podemos estar preparados para as principais decisões da nossa vida. E aí nós olhamos para a vida de Jesus. Jesus se preparou, esteve preparado em oração. Não era só um momento difícil, mas era também um momento de solidão. Jesus sofreu sozinho no Getsemane. E o sofrimento profundo de Jesus não se deu por tudo aquilo que Jesus iria sofrer. Quem sabe também está incluído no decreto ou na condenação de Pilatos, ou na escolha do povo por Barrabás para ser livre e não Jesus, no abandono dos seus discípulos. Tudo isso faz parte da tristeza de Jesus, mas acima de tudo, Jesus beberia o cálice da ira de Deus. E naquele momento, Deus começa a deixar Jesus, porque ele precisava enfrentar aquele momento sozinho. Foi um momento também de profunda solidão, até que na cruz, Jesus diz: "Por que me desamparastes?" Quem sabe alguns momentos na vida da gente nós temos que enfrentar sozinhos. Algumas escolhas são feitas, por mais que possamos pedir conselhos, e a palavra fala em Provérbios que na multidão de conselhos está a sabedoria. São coisas que vamos ter que decidir sozinhos, plantar sozinhos e colhermos as consequências sozinhos. Algumas perdas que nós temos que enfrentar sozinhos. E assim Jesus estava, sabendo que os seus discípulos o abandonariam, mas acima de tudo, ele estaria sozinho, sem a presença do seu Abba Pai. E é nesse momento, no Jardim do Getsemane, que é a porta de entrada para o Gólgota, é a porta de entrada para a crucificação, para o Calvário. E é ali que Jesus nos ensina o que nós devemos fazer. Como Tiago diz, tem alguém aflito, tem alguém com problema, tem alguém com dificuldade? Ore. Jesus convidou os discípulos, ensinou os discípulos dizendo: orem e vigiem comigo, para que vocês não caiam em tentação. Jesus não precisava que orassem por ele, porque Jesus venceu sozinho em oração. E ele nos ensina a postura correta na oração. E a postura de humilhação. É a postura também de um Deus que é submisso, um Deus que disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua
e não a minha vontade. Se lá no Éden um homem fez a sua vontade por fazer a sua vontade na terra, colocou tudo a perder no jardim do Getsêmani por cumprir a vontade do Pai e não fazer a sua vontade, ele ganhou a salvação para mim e para você. Aqui está o cerne da oração. Não que seja feita no céu a vontade dos homens, mas que seja feita na terra a vontade de Deus. E foi em oração que Jesus preparou o seu coração e a sua vida para enfrentar a cruz na oração do Getsêmani. E por fim, em comunhão com Deus. Foi lá que Jesus recita as célebres palavras Abba Pai, que quer dizer paizinho ou papai. E o judaísmo não tinha essa referência a Deus, mas Jesus traz nos ensinando a orar o Pai Nosso e falando paizinho. Jesus em comunhão, em humilhação, em submissão nos ensinou como deve ser uma postura na oração, para que possamos estar revestidos de poder. A consequência disso foi o consolo do Pai. A consequência disso foi o anjo enviado que Lucas fala, que tinha um anjo que o consolava. E a consequência disso é o triunfo. Jesus sai dali preparado. Enquanto os discípulos dormiam, enquanto os discípulos fugiram. E fica um grande ensinamento para mim e para você, que se nós queremos vencer, se nós queremos tomar as decisões certas, se nós queremos força para que a vontade de Deus aconteça aqui na terra, nós precisamos orar. Hoje mais do que nunca estamos vivendo um tempo difícil e precisamos fazer da oração um hábito, precisamos fazer da oração um momento de comunhão e intimidade com Deus. Precisamos fazer da oração uma usina de força que vai dar para o crente um poder sobrenatural para vencer toda tentação e para vencer qualquer tipo de obstáculo que esteja diante de você. Que Deus te abençoe. As coisas estão difíceis? Ore. Você está diante de uma decisão difícil? Ore, que Deus vai ser contigo. Continue discutindo na sua célula, leia todo esse texto e faça o comparativo da atitude de Jesus em buscar a face do Senhor e a incredulidade dos discípulos, a fraqueza dos discípulos. E como que isso tudo conclui para animar a minha e a sua vida. Que Deus te abençoe.